A Comissão Europeia exigiu para o reajustamento orçamental em Portugal a certeza de um corte suplementar de 2.600 milhões de euros. E o debate sobre esse corte foi absolutamente esclarecedor. Ficámos não com a dúvida, mas com a certeza de que o projeto do Governo, porventura nas negociações com o PSD, que já tantos frutos têm dado em aumento de impostos, incide essencialmente sobre os aumentos futuros do IVA e sobre o subsídio de Natal. Porque, perguntados sucessivamente, levantou-se uma cortina de confusão, sempre com o argumento do Secretário de Estado, que já agora não está aqui, de deputados do Partido Socialista. Logo se vê, nenhum ministro, aliás, e estamos à espera das esclarecedoras e iluminadas palavras do Sr. Ministro Jorge Lacão na conclusão, até agora nenhum ministro se comprometeu em responder o que é que se faz aos 2.600 milhões de euros. E é por isso que esta interpelação é tão importante. Ela concentra-se no essencial, discute as contas públicas, responde à incerteza, ataca a economia do medo e responde em termos europeus, porque esta política de deslumbramento de que agora tivemos, aliás, um notável exemplo. Em Portugal, os bancos não pagam imposto porque há uma diretiva comunitária, a 51. Extraordinário, Sr. Deputado. Porque será que a Diretiva 51 faz com que em Portugal se pague metade do IRC que se paga noutros países da União Europeia? Porque é que a Diretiva Comunitária aqui isenta o pagamento de impostos e nos outros países se paga? É notável, Sr. Deputado. Mas o importante é sublinhar, senhoras e senhores deputados, que a proposta que hoje que o governo português responde com o silêncio envergonhado é o do governo económico da Europa, que não é mais do que a proposta de impor o visto prévio do Ministro das Finanças da Alemanha a qualquer orçamento que seja apresentado num Parlamento soberano por um Estado Nacional, por um governo eleito. Eu lembro que aqui o líder parlamentar do PS, Francisco Assis, veio até convocar o exemplo de parlamentos que rejeitaram até agora essa imposição. Pois haverá ao voto aqui a proposta do Bloco de Esquerda de uma resolução no sentido de afirmar que este Parlamento rejeita qualquer hipótese de visto prévio sobre os orçamentos, porque em nome da solidariedade europeia e de uma política europeia consistente, concentramos-nos na resposta à crise e não fugimos, nem podemos aceitar que se fuja a essa responsabilidade. Hoje a política europeia deste governo é aceitar o visto prévio, recusar-se a combater a destruição da Europa que estas políticas estão a fazer. E aliás não é de surpreender, porque na verdade, como bem se vê aqui, nós já temos um governo provisório. Um governo em que a confusão é a regra e não a exceção. É um governo em que o ministro, que é o número 2 ou o número 3 do governo, se permite vir a público apresentar uma proposta de revisão constitucional. É admoestado pelo primeiro-ministro e vem insistir na sua proposta de revisão constitucional. Raramente se viu em Portugal tal confusão sobre questões estruturais da lei, da Constituição, das regras das contas públicas, da orientação da política orçamental. Isto é um governo provisório que é foco de instabilidade. E é foco de instabilidade, senhoras e senhores deputados, em cada medida concreta que toma. Os 450 milhões de euros pagos ao Banco Privado Português foi para salvar não o crédito, porque o BPP não deu 1 cêntimo de crédito. Não usou esse dinheiro para 1 cêntimo de crédito. Não houve um português, não houve um contribuinte, não houve uma empresa que tivesse recebido um empréstimo. O dinheiro foi direto para o JP Morgan, que, como diria o Sr. Secretário de Estado, é adequately ambitious. Pois claro, é muito ambicioso. Lá levou 200 milhões de euros. Foi para lá que foi o dinheiro. E é por isso extraordinário que agora o banco vai à falência e podia ter ido à falência naquela altura. Porque é que pagámos os desvarios de João Rendeiro? Porque é que cada contribuinte português foi chamado com isto a pôr 200 euros, cada contribuinte que paga imposto,
pôs 200 euros no Banco Privado Português depois dele ter falido. Depois dele ter falido. Isto é a forma de desbaratar dinheiro. É um governo desorientado. E é por isso que é tão importante a regra do rigor orçamental e do rigor económico que este governo não responde. Se a proposta do Bloco de Esquerda sobre o IRC da banca estivesse aplicado, não era preciso aumentar o IVA. Se a proposta do Bloco de Esquerda sobre os paraísos fiscais fosse aplicada, a receita era o dobro do que significa o aumento do IRS para todos os portugueses. Se as propostas do Bloco de Esquerda sobre a tributação dos prémios milionários fossem aplicados, não estaríamos na situação em que aquilo que se retira aos subsídios de desemprego é o mesmo que Jardim Gonçalves ganhou em prémio extraordinário no seu banco. Era assim mais justiça. Se a proposta do Bloco de Esquerda na recusa das privatizações dos CTTs, da REN, dos aeroportos, da parte da Galp, dos monopólios naturais, fosse aceite, estaríamos a poupar centenas de milhões de euros de dividendos. Nós temos, senhoras e senhores deputados, e é o que fica claro deste debate, um governo perdulário, um governo desorientado, um governo confuso, um governo provisório, um governo que não tem política orçamental, não tem política financeira. E a resposta que tem a dar aos 2.600 milhões de euros que lhe é exigido de corte suplementar é logo se vê e já sabem o que isso quer dizer para quem pagou o aumento dos impostos, ou para quem teve a redução de salários, ou para quem sabe que o subsídio de desemprego vai acabar no tempo deste PEC e haverá, por isso, 600 mil pessoas que, desempregadas como estão, de certeza que não terão qualquer apoio. A crueldade desta política antissocial não cabe de certeza a não ser no código genético do liberalismo. Os que acham que perante o desemprego a solução é mais desemprego, perante salários baixos é salários mais baixos, perante uma crise fiscal é mais crise depressiva. É uma política que ataca a economia portuguesa e nisso o Partido Socialista e o PSD que o apoia tornaram-se numa maioria absoluta da crise, uma maioria absoluta da depressão e uma maioria absoluta contra uma economia de crescimento e de solidariedade. E por isso, as dúvidas com que começámos esta interpelação e as certezas com que as acabamos, que este governo nada mais fará senão continuar o aumento de impostos e atacar os salários e os rendimentos de quem trabalha neste país, só reforçam, senhoras e senhores deputados, a pior notícia que temos para vos dar. É que enfrentaremos estas políticas, que venceremos estas políticas e haverá uma esquerda de confiança e uma esquerda responsável capaz de vencer as políticas que a direita unida agora desenvolve.